dessa série que nós estamos fazendo em outubro, Traços da Graça, ela se moveu para nós. Leio com vocês hoje Romanos capítulo 6, versículo 1 ao 15. Romanos, carta do apóstolo Paulo, à igreja de Roma, capítulo 6, versículo 1 ao 15. Amém? Amém? Diz-nos assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele, na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos ao pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, e a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos da justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Amém e amém. Feche os seus olhos comigo. Ó Pai, em nome de Jesus, precisamos ouvir a Tua voz, ministre a Tua palavra aos nossos corações. Tenha misericórdia de nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Martin Lloyd-Jones foi um pastor que ficou na capela de Westminster por 3 décadas, 30 anos. Um grande biblista, um grande exegeta, ensinou o livro de Romanos por 12 anos. Se às vezes, lógico que não tem a mesma capacidade, por isso que eu reduzo a 1 mês uma série, mas se às vezes você olha uma série de 1 mês é cansativo, imagine estudar 12 anos o livro de Romanos. E Martin Lloyd-Jones estudou 12 anos com a igreja, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E ele fala que pregar a graça é não apenas arriscado, mas totalmente perigoso. E ao mesmo tempo, preciso. O que isso significa? Quando ele diz isso, ele diz que a graça pode muitas vezes ser mal interpretada. O que mal interpretada também significa? Algumas pessoas vão tirar proveito dela. Algumas pessoas vão interpretá-la
erradamente, vão aplicá-la para si, como assim se pudessem continuar vivendo, praticando as mesmas coisas que praticava antes. Nós temos aqui falado bastante sobre graça. Nos 2 primeiros domingos falamos bastante sobre essa vida em liberdade, que definitivamente nós não podemos ser salvos pelas nossas obras. E mesmo assim alguns podem interpretar de maneira conveniente a si mesmo a graça. Podem até mesmo abusar da graça para aliviar a culpa de sua carnalidade, aliviar a culpa de sua vida desregrada, de sua vida pecaminosa. Isso é abusar da graça de Deus. Eu, do fundo do meu coração, desejo que isso não venha a ocorrer, mas eu também estou disposto a assumir esse preço, porque pregar a graça é arriscado, pregar a graça é perigoso, mas também é preciso. E isso não é novo, de pessoas se abusarem da graça, interpretá-la de modo errado, conveniente. Na época de Paulo, já havia isso. A má interpretação da graça. Apóstolo Paulo envia essa carta e inicia: que diremos, pois? E isso está totalmente procedendo de uma afirmação dentro do contexto que o apóstolo Paulo havia falado no capítulo 5, versículo 20, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E é por isso que o apóstolo Paulo diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Alguns ali estavam distorcendo a graça, achando que o pecado é abundante. Então, onde o pecado se manifesta, quanto mais você peca, mais então se manifesta a superabundância da graça de Deus, do esplendor da sua glória e do seu perdão. Isso de fato é uma má interpretação. Eu não digo nem uma má interpretação, mas eu digo uma interpretação conveniente para todos aqueles que não desejam mudar de vida. Para todos aqueles que desejam continuar praticando as mesmas coisas que praticavam antes de conhecer a palavra de Deus. É uma interpretação conveniente para si. Essa questão foi bem elaborada por Dietrich Bonhoeffer. O pastor Dietrich Bonhoeffer, o homem que desejava matar Hitler, que decidiu por si só vir embora dos Estados Unidos para ser levado a um centro de concentração, porque o desejo dele, ele entendia que era a missão dele. E ele então trabalhou nessa ideia, graça barata e graça. Quais são as diferenças entre as duas? A diferença é que a graça barata justifica o pecado. Ela justifica os meus atos. Eu continuo praticando, mas por causa da graça barata, não tem problema. Eu posso viver dessa forma, porque ela justifica o meu pecado. E quanto mais eu peco, mais eu experimento dessa graça superabundante. A graça de Deus não, ela justifica o pecador. Na cruz do Calvário, nós somos justificados por Deus. A graça nos salva do pecado, e não no pecado, não na prática do pecado. As pessoas usam a graça como uma escapatória, para viverem da forma que bem entendem.
que bem querem, mas isso não é graça. Isso é graça barata. É graça que não provoca mudança de vida. É abusar da graça de Deus. O pecado, ou seja, a prática do pecado, então, é inadmissível no cristão que teve um encontro com a graça de Deus. Por isso que Paulo mesmo responde: como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. A graça de Deus, é esse poder de nos libertar, quebrar as algemas que tínhamos ao pecado, essas algemas que estávamos presos nele, que nós não conseguíamos fazer nada além de desobedecer, de desagradar e de ofender Deus. Esse é o poder da graça de Deus. Vivíamos antes totalmente uma forma que desagradava, que provocava ainda mais a ira de Deus. E não conseguíamos fazer nada além disso. Mas Jesus, quando veio a essa terra, veio com uma mensagem de libertação, uma mensagem de perdão. É por isso que as pessoas não entendiam, eles esperavam um Jesus político, eles esperavam um Jesus que iriam libertar não das algemas do pecado, mas das algemas de Roma. E quando Jesus veio com esta ideia, não, esse não pode ser o Messias, porque nós queremos algo visível, apalpável, mas Jesus veio com essa mensagem poderosa, disse pois Jesus aos judeus, que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em outras traduções diz: verdadeiramente vos libertará. E isso nos leva a uma segunda verdade hoje, que a graça nos torna livre. Nós não somos mais escravos. Se você conheceu a Cristo e ainda continua praticando as mesmas coisas, você não está vivendo a graça de Deus, você está abusando da graça, usando a graça barata para justificar os seus atos errados que desagrada a Deus. Isso é abusar de Deus, isso é abusar daquilo que Deus fez por nós, isso é abusar do sacrifício de Cristo, isso é abusar do favor imerecido de Deus. As pessoas constantemente se acham cristão porque fazem parte de um hall de membro de igreja. Isso não é sinal, meus irmãos, que você é filho de Deus. Nós estávamos pedalando ontem e um amigo disse sobre cooperação na salvação. Eu falei, não parar por aí, não tem cooperação na salvação, mas existe sim os frutos da salvação, as consequências da salvação. É por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade, esta verdade tem poder para vos libertar. Mas cristãos se acham cristãos porque vêm numa reunião de domingo à noite. Mas quando sai da igreja, a primeira coisa é falar ou criticar da própria igreja, do culto, dos membros, ou durante a semana, só Deus sabe. Mas se acham cristãos porque ele tem um número no hall de membro, ele faz parte daquilo. Isso não é graça, isso é graça barata. É usar a graça para justificar o pecado, a vida que ainda vive. Entendam bem, não estou falando
nós temos essa herança, nós somos pecadores, nós iremos pecar, mas continuaremos nós vivendo na prática do pecado? Isso é abusar da graça de Deus. A segunda verdade é essa graça de Deus, ela tem o poder de nos tornar livres, quebrar essas algemas de nós, e não sirvamos o pecado como escravos. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos então para Deus em Cristo Jesus. A pergunta é: livre do quê? Livre para quê? Livre do quê? Livre de si mesmo. A graça pode te deixar livre de si mesmo. Livre de buscar coisas apenas para satisfazer o seu ego. Livre de si mesmo apenas para buscar coisas para você ser reconhecido. Livre da culpa, livre da vergonha, livre dos impulsos que eu não podia conter quando eu estava debaixo do fardo pesado do pecado. A graça nos liberta desse peso. Livre da tirania, da opinião, das expectativas dos outros. Porque eu entendo agora que eu sou filho de Deus. O importante para mim é agradar a Deus. É agradar a Deus. Livre para quê? Livre agora para obedecer. Livre para amar. Livre para perdoar. Livre para viver além de nossas limitações. Aquilo que nós não conseguimos, a não ser desagradar a Deus, hoje, pela graça de Deus, nós conseguimos, através de Cristo Jesus, viver uma vida que agrade a Deus. Livre para tomar as minhas escolhas, também. Livre agora para fazer as minhas decisões, mas também livre para também se tornar responsáveis por elas. Mas também livre para também colher as consequências delas. E isso então nos traz de volta ao risco. Há um grande risco então em ser livre. Mas é isso que a graça nos faz. Não é muito arriscado isso? Sim, é arriscado. Mas é isso, liberdade que muitas pessoas não conhecem, não conheceram e talvez nunca irão conhecer. Por quê? Porque nunca se deram viver debaixo da graça de Deus. E por isso também, muitas pessoas não amadurecem na caminhada cristã. Quer um exemplo? Charles Swindoll conta uma história que uma certa feita ele estava em seu programa de rádio ao vivo e uma ouvinte ligou perguntando para ele que decisão ela deveria tomar em certa questão da vida dela. O pastor Charles Swindoll disse que ele não estava ali para falar qual decisão ela deveria tomar, mas estava ali para orar com ela, ler a Bíblia com ela, referente àquele assunto, e ela tomar a decisão dela. E essa mulher então, brava, no telefone ao vivo, disse: como tomaremos decisões se o pastor Swindoll não fala quais nós devemos tomar? Lendo essa história, eu comecei a pensar que tipo de cristãos nós estamos produzindo. Que tipo de cristão nós estamos produzindo? Aqueles que fogem de sua responsabilidade? Aqueles que querem transferir a sua responsabilidade? Ou aquele que entende que a graça o libertou e agora ele pode tomar uma decisão, e dessa decisão a escolha, as consequências e a responsabilidade é dele?
Que tipo de cristão nós estamos formando? Sabe por que eu estou falando isso? Porque nós somos protestantes. E se tem uma ideia que os reformadores bateu, é no sacerdócio universal de todos os santos. Não existe intermediador, não existe guru espiritual, não existe o cara que ora mais poderoso do que o outro, não existe isso. E por que pastor tem que continuar falando se o irmão deve ou não tomar vacina? Por que pastor tem que virar púlpito, fazer púlpito cabo eleitoral? Vocês me desculpem, mas isso me parece terrivelmente papal. E as pessoas gostam disso. Nós estamos comemorando o mês da Reforma Protestante. E eu vejo na internet vários pastores, WhatsApp, você tem que votar em fulano, você tem que tomar vacina. Não, você não pode tomar vacina. Isso para mim é terrivelmente papal. É algo que os pré-reformadores, reformadores morreram por causa disso. Mas as pessoas continuam buscando seus gurus espirituais. Seus gurus espirituais. Será que nós nos afastamos tanto assim da graça e do que a liberdade dá a nós? Será que nós nos afastamos tanto assim? Por que eu digo isso? Porque eu entendo que a minha responsabilidade, ou aqueles que ensinam, professores, seja lá qual for, eu entendo que a minha responsabilidade é ensinar fielmente as Escrituras de maneira mais precisa que eu puder, da melhor maneira possível, e ser modelo de estilo de vida que agrade a Deus, independente do fato de não agradar aos demais. Esse é o compromisso. Mas depois disso, de expor as Escrituras, eu e você assumamos a nossa escolha e a nossa responsabilidade por causa disso. Isso é reforma protestante. Isso é teologia reformada. Isso. É isso. E depois disso, cada um assuma, então, as consequências. Foi isso que Josué fez, em capítulo 24, versículo 15, quando ele disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Arriscado isso, não é? Jogar na mão dos outros. Eu e minha casa serviremos, e vocês? Arriscado, mas deu certo. Porque isso é liberdade cristã. É isso. Por que funcionou? Porque todo aquele que recebe a graça, conhece ela, torna-se verdadeiramente livre. Verdadeiramente livre. Mas as pessoas preferem ouvir o que devem fazer. Preferem que você tome a decisão por ela. Mesmo sabendo do que deve ser feito. Mesmo sabendo do que deve ser feito, as pessoas têm a palavra de Deus, sabem o que deve fazer, mas preferem ouvir o guru espiritual. Elas preferem passar a vida sendo supervisionadas. Preferem passar a vida recebendo mensagens do que deve fazer. Preferem passar a vida a ser cercadas. Isso é terrivelmente papal. Sabe o que Jesus dizia em seus encontros com as pessoas? O que Jesus dizia? Os teus pecados estão perdoados. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais.
Eu não vejo Jesus indo atrás do cara depois e falando, ó, e aí que você errou aqui, cara? Você errou ali, você errou aqui. Não, isso daí não deve fazer. Jesus falou assim, vai, para um ele falou assim, vai, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Mas a escolha é sua, assuma a responsabilidade. Isso é a graça que liberta. Mas as pessoas continuam ouvindo os gurus espirituais. Temos que expor a palavra de Deus, de alguns assuntos, os assuntos que os irmãos precisam, expor aquilo. Mas a decisão, eu tenho a minha, você tem a tua, e cada um é responsável por elas. Então, para vivermos uma vida sem abusar da graça, distorcendo o sentido dela, mas vivermos a liberdade que ela oferece, a liberdade que a graça oferece, vem o terceiro conselho dessa noite. Lembre-se de que a graça chegou até você gratuitamente, mas ela não foi de graça, ela custou um preço caríssimo. Sabe por quê? Quando eu entendo isso, isso nos ajuda a manter o equilíbrio. Isso nos ajuda a manter o equilíbrio. Nós vivemos os extremos hoje. Vivemos os extremos. Igrejas vivem os extremos. Pessoas abusam da graça porque ainda não entendeu que ela chegou de graça até você, mas ela não foi de graça para alguém, para Cristo Jesus. Foi um preço caro. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Isso nos ajuda a manter o equilíbrio sem abusar da graça e sem distorcer. E também viver de forma livre que agrade a Deus. Que agrade a Deus. Lembrarmos que agora nós fomos introduzidos em uma relação com Jesus através da sua morte, que Cristo veio a esse mundo para anunciar as boas novas de salvação, sabendo que o que lhe esperava era traição, era dor, era morte. Sabendo de tudo isso, Ele morreu por nós para perdoar as nossas ofensas, as nossas desobediências, para os nossos pecados. Cristo morreu por causa disso. E por sua morte, então, nós fomos introduzidos agora num relacionamento com Ele, pois quando Ele morreu, todos nós morremos, mas quando Ele ressuscitou, todos nós ressuscitamos com Ele. Para quê? Para que nós vivamos uma nova vida em Cristo Jesus, apesar de ser uma vida livre, uma vida que agrade a Deus. Estava vendo esses dias sobre o pastor tem uma autoridade espiritual e ninguém pode sair sobre aquela autoridade espiritual que o pastor tem. E um certo amigo me perguntou por quê. Eu falei, porque é mais fácil você manter as pessoas dentro de uma cerca e não dar liberdade para conhecer outras coisas. Isso você pode até evitar alguns problemas, mas essa pessoa não vai conhecer a liberdade da graça de Deus. Jesus morreu também, para que nós vivamos essa nova vida livres da escravidão do pecado. Mas para que nós entendêssemos o que é graça
E não a confundirmos e não a interpretá-la com graça barata, para justificar os nossos erros, a nossa prática de pecado. Por isso nós devemos nos lembrar, então, antes de qualquer atitude, que a salvação da minha alma e da sua alma custou um preço caríssimo, meus irmãos. Caríssimo. E quantas pessoas não estão valorizando esse preço apenas porque recebeu gratuitamente? Eu costumo dizer que ela não é de graça, ela é pela graça, por aquilo que Cristo fez por nós. Nós precisamos rever essas coisas. Nós precisamos analisar a nossa forma de vida. Nós precisamos ver se a minha vida condiz com aquilo que eu professo. Ou se eu sou muito bom de Facebook e Instagram, apenas para colocar versículos, mensagens, mas a minha vida contradiz tudo aquilo. Ou se eu sou muito bom para colocar aqueles caras legalistas, que aponta o dedo, e uso essas coisas para apontar os outros. A graça nos liberta de condenar os outros, porque Cristo não nos condenou. Mas Cristo perdoou os nossos pecados quando nós tivemos um encontro com a graça. O que essas pessoas precisam? Se encontrar com a graça de Deus. Não precisa de mais gente para jogar lama na pessoa. Não precisa de mais pessoas para jogar barro nas pessoas. Não precisa de mais pessoas para sujar as pessoas. O que elas precisam? Encontrar com a graça de Deus, assim como eu e você nos encontramos. É isso que as pessoas precisam. Nós precisamos rever. Ser cristão implica em uma identificação vital com Cristo Jesus. Estava vendo o debate, né? O padre falou que o Brasil é 84% cristão. 84%. E a nossa nação está desse jeito. Alguma coisa está errada, fala a verdade. Se o nosso país é 84% e está desse jeito, alguma coisa está errada não com eles, está errada com nós. Alguma coisa está errada. E eu parto do princípio que muitos professam ser cristão no IBGE, mas não são. Mas não são. Porque se há alguém que pode mudar esse país, independente do dia 30, são esses 84%. Alguma coisa está errada. Então, para refletirmos e praticarmos nessa noite, qual graça você tem vivido? Qual graça? A graça barata? Que continua fazendo as mesmas coisas, mas usa essa graça para justificar o pecado? Qual graça você tem vivido? Abusando da graça de Deus? Desvalorizando o favor imerecido de Deus por nós? Tornando a crucificar Jesus, como dizem em Hebreus? Qual graça nós temos vivido? Ou a graça de Deus? Às vezes nós pensamos que pecado é roubar, matar. Nós ofendemos muitas vezes Deus, meus irmãos.
principalmente quando nós abusamos da graça. Segundo, a graça nos torna verdadeiramente livres. A graça nos torna verdadeiramente livres. Livres para agradar a Deus, livres do pecado, livres para tomar as decisões e livres para colher as consequências dela. Vai para que não te aconteça coisa pior. Não peques mais. Mas eu não vou botar uma tornozeleira, Jesus não botou uma tornozeleira para apitar quando acontecesse alguma coisa errada. Livres dos gurus espirituais, livres do intermediador, a não ser Jesus, optando pelo sistema papal ainda, estando debaixo da cobertura espiritual do tal pastor. Você é livre, 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 livre. É isso que a graça fez por nós. Livre. Terceiro, lembre-se, 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 lembre-se diariamente que sua salvação pode parecer gratuita, mas custou um preço altíssimo. Viva de maneira agradecido, então. Viva de maneira agradecida. Chega. É hora de pararmos de brincarmos de sermos cristãos. Chega, meus irmãos. Chega de pensar que homem vai mudar essa nação. Chega. Chega de achar que é crente porque o pai é crente. Chega de achar que é crente porque a esposa ou o esposo é crente. Chega de achar que é crente porque faz 40, 50 anos que vem na igreja. Chega. Nós precisamos viver o que nós professamos. Começando de mim. Nós precisamos viver aquilo que cremos e professamos. Nós precisamos disso. Chega de fazer as mesmas coisas que fazia antes e achar que tudo está normal, tudo está bom. Pare de transferir a sua responsabilidade para os outros. E viva uma vida para Deus. Viva uma nova vida. Assim você estará vivendo uma vida de agradecimento, de ação de graça. Assim. Assim. Tenho acompanhado algumas coisas, eu falo, meu Deus, os cristãos perderam o alvo. Perderam o foco. Se você entra no meu status, você vai ver lá coisas que eu não concordo. Mas eu não vou trazer essa aqui para o púlpito e fazer daqui cabo eleitoral. Aonde nós estamos? Que tipo de cristãos nós estamos produzindo? Será que nós nos afastamos tanto da graça e nós optamos pelo sistema papal, o sistema imperial? Será? Chega. Chega. Em nome de Jesus. Nessa noite,
quero convidar você. Você que essa palavra tocou no seu coração. Que entende que às vezes você tem abusado da graça de Deus. Mas eu quero te chamar para a liberdade nessa noite. A liberdade das algemas quebradas, dessas práticas de pecado. Como você consegue isso? Como eu consigo isso? Não é de nós mesmos. Isso eu te garanto. Mas é se render, se expor a essa graça maravilhosa que foi manifestada na cruz do Calvário. Dessa forma. Você que entende, assim como eu, que nós precisamos parar com essas coisas. Nós precisamos parar de pensar que eu sou cristão porque eu faço parte de uma igreja. Eu convido você nessa noite, seja presencial ou online, conhecer essa verdade que ela verdadeiramente liberta. Verdadeiramente vos libertará. Conhecereis a verdade, e ela verdadeiramente, o que Jesus está fazendo? Está enfatizando, verdadeiramente vos libertará. Mas eu preciso apontar a cruz para você, porque senão vai ser apenas um sermão legalista. Aonde você consegue isso? Na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. Se eu vir aqui só falar, você tem que fazer isso, fazer aquilo, vir aqui, fazer isso, fazer aquilo, eu não preguei o Evangelho. Mas eu preciso te falar que o Evangelho libertador está na cruz. Nós precisamos nos render, negar os nossos pecados, as nossas ofensas e colocar aos pés da cruz nessa noite, porque de lá emana vida, emana esperança, emana perdão, emana misericórdia e emana graça para nós. É de lá. Em nome de Jesus, entregue sua vida a Ele. Em nome de Jesus. Vamos fechar os olhos? Vamos orar?